Olá pessoal, tudo bem? Sou o Paulo. Fui convidado aí para participar da CIPAT, da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que está acontecendo em todas as unidades do Grupo IOVC. E hoje eu vou falar um pouco sobre economia linear e hábitos de consumo, principalmente como é que isso já nos afeta e a gente pode trabalhar em conjunto com isso para melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de trabalho também, porque isso impacta. Então eu vou começar diferenciando para vocês o que é a economia linear da economia circular. A economia linear é o formato em que hoje nós vivemos, a nossa sociedade vive sobre a economia linear, que nada mais é do que um formato de economia onde tudo que a gente consome, principalmente os produtos que a gente consome, eles são extraídos de recursos naturais, obviamente a grande maioria, e aí, depois que eles são produzidos, eles são logo, bem rapidamente consumidos, e após esse consumo, ele já é rapidamente descartado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente costuma extrair recurso natural, geralmente água, geralmente petróleo, geralmente até mesmo solo, ou, por exemplo, algodão. São recursos naturais que a gente utiliza para produzir algum tipo de coisa, seja o eletroeletrônico, seja o celular, seja um copo plástico, qualquer coisa assim que a gente vai consumir e vai rapidamente descartar. E esse é o formato que a gente vive hoje e vem tentando, de certa forma, fazer uma mudança de hábito. E essa mudança de hábito é o que pode levar a gente para esse novo formato, que é um formato de economia circular. Então, como o próprio nome diz, esse consumo ele só vai acontecer, claro, a partir da produção de alguma coisa, que também pode ser por meio de recursos naturais, mas a diferença é que, em vez de a gente consumir rapidamente e simplesmente descartar, a gente vai tentar fazer reutilização desses produtos. De que forma? Reinserindo ele na indústria, fazendo a reciclagem, e tem outras N formas. Então, o principal é, ao invés de eu simplesmente consumir um produto que foi extraído do recurso natural, usar ele muito rapidamente e descartar, agora eu vou pegar esse mesmo produto e vou tentar reutilizá-lo e assim até mesmo reinseri-lo novamente aí na cadeia de produção e de consumo, porque a gente sabe que é possível, Nós todos aqui trabalhamos, é uma empresa que tem como missão impactar gerações com soluções sustentáveis, então nós temos que adentrar de vez esse formato de economia circular nas nossas vidas. Então, para ficar mais claro, eu vou trazer alguns exemplos do que seria produtos dessa economia linear. E o primeiro deles, acho que eu posso citar, o primeiro exemplo, é justamente o copo plástico. O copo plástico é um exemplo clássico de um produto da economia linear. Na verdade, a maioria dos produtos que levam plástico. Por quê? Porque o copo plástico ele é extraído de um recurso natural, geralmente um petróleo ou gás natural. Ele é produzido muito rapidamente, em larguíssima escala, em muita quantidade, e é distribuído rapidamente. Então, a gente vai receber um copo plástico no supermercado, no restaurante, numa fila que a gente vai estar para prestar algum serviço público. Então, o fato é que produtos que geralmente estão ligados ao plástico, eles têm uma extração grande de recursos naturais, são produzidos rapidamente, e ali o terceiro item, para mim, que é o mais drástico. Geralmente são de consumo único, tanto que o nome já diz, copo descartável. Usou, descartou. Então, esse consumo único leva ao quarto item, que é o descarte. Esse descarte a gente conhece, que às vezes vai para o aterro sanitário, por vezes vai sim para uma reciclagem, mas é muito raro. Hoje em dia, grande parte dos resíduos, principalmente falando do Brasil, ele vai para o aterro sanitário, ele vai ser naturalmente descartado. O plástico tem até uma situação interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro plástico que foi criado na face da Terra, ele até hoje ainda existe, ele não se desintegrou. Então é um produto que ele impacta drasticamente na nossa vida e vai impactar drasticamente nas vidas das futuras gerações. Uma outra citação que eu ouvi recentemente é que caso a gente não mude os padrões de consumo, existirão mais plásticos nos oceanos do que peixes no mar, nos oceanos, e até 2050. Então a gente tem uma meta para cumprir, temos que trabalhar com isso. Quais são outros exemplos aí de produtos da economia linear? Acho que vocês já devem ter pensado em alguns enquanto estava conversando aqui, mas eu gosto de citar, por exemplo, as roupas. Hoje em dia, as tendências de moda passam muito rápido, então a gente acaba comprando uma determinada roupa, uma determinada camiseta, um determinado short, que por vezes ele vai ser rapidamente descartado. Inclusive tem um caso de um aterro sanitário lá no Chile, que já dá para ver a quantidade de resíduo têxtil, de roupa, pelo satélite. Então é preocupante. A gente pode focar mais em produtos que a gente sabe que a gente vai utilizar mais tempo. E hoje em dia tem até roupas que utilizam parte da sua matéria-prima resíduo reciclado. Então esse é mais um exemplo de produto da economia linear, que naturalmente a gente convive, a gente sabe que é impossível a gente eliminar 100% desses produtos da nossa rotina, mas é possível repensar. Então agora que eu tenho os dois exemplos do que são produtos da economia linear, eu vou trazer alguns exemplos que vêm da economia circular, que é o que de fato importa, é o que de fato a gente quer mudar, para o que a gente quer evoluir. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco da economia circular, que é esse formato que visa a reutilização. Um bom exemplo aí de um produto da economia circular, e que já é até um clássico brasileiro, que já foi utilizado há certo tempo atrás, hoje continua usando bastante o reciclável, mas são as garrafas de vidro retornáveis. Certamente muitos de vocês vão lembrar que a gente pegava uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e ia no mercado com ela vazia e retornava com uma cheia. Então esse é um hábito que provavelmente ao longo dos próximos anos aí deva voltar a se tornar usual no nosso dia a dia, porque a utilização das garrafas de vidro elas facilitam muito, Ela evita da gente estar utilizando produto descartável. Um bom exemplo que a gente pode fazer disso no nosso trabalho é a utilização do nosso próprio copo, A gente não utilizar copo descartável, mas usar uma garrafa, um squeezer, algo que a gente vai poder utilizar várias vezes. Um outro exemplo que eu trago de economia circular são os móveis de material reciclável. Aqui na CBR, em Barreiras, por exemplo, a gente utiliza aqueles carretéis que vêm com fiações de energia de grande porte. Ali está um exemplo de móveis feitos com tonéis. Então, aqui em Barreiras tem uma pessoa que tem uma iniciativa de trabalhar com o resto do pneu, os próprios pneus de carro, para fazer móveis. Então, os móveis materiais recicláveis também são um exemplo aí de economia circular. Por quê? Porque eu não estou pegando simplesmente o tonel e descartando. Eu estou dando uma nova utilização para ele e inserindo ele na produção. A garrafa de vidro da mesma forma. Ao invés de estar utilizando 2, 3, 4 garrafas no mês, eu vou estar utilizando uma única garrafa.
E por último aqui vou dar mais um outro exemplo, que é os veículos elétricos, né? Tá bem na moda, a gente vê muita gente falando, e o veículo elétrico pode ser sim considerado um exemplo de economia circular. Claro, muitos componentes do veículo ali ainda vão estar sendo fabricados com plástico, com poliuretano, com muita coisa proveniente da economia linear, mas o conceito base de parar de utilizar o combustível fóssil, a gasolina, o diesel, já é um grande avanço, né? Então a gente deve sim ser incentivado a utilizar os veículos elétricos, os veículos a gás também são um formato interessante, os aterros da CBR futuramente também vão estar produzindo gás. Então esses são exemplos de produtos da economia circular que nós também podemos, pouco a pouco, reinserir no nosso dia a dia. Eu vou falar de mais exemplos factíveis ali para a gente praticar na nossa casa e no trabalho, mas a ideia era trazer essa diferença visual de produtos da economia circular e da economia linear. Então, qual é o principal objetivo da economia circular? É trazer uma gestão mais eficiente dos recursos naturais existentes. Então, é basicamente a gente deixar de simplesmente extrair recurso, consumir e descartar. Extrair recurso, consumir e descartar. Que seja de forma mais eficiente, que seja de forma pensada, principalmente no médio e longo prazo, e não simplesmente o que eu preciso para resolver a minha vida hoje. Quais são os principais benefícios aí da economia circular? Já deve ter ficado claro para vocês, né? O principal, a gente vai ter a redução do desperdício, a gente vai ter a redução da poluição, né? Porque, obviamente, a partir do momento que você deixa de produzir, de necessitar de muitas extrações de, por exemplo, combustível fóssil, você vai poder estar reutilizando produtos e não vai ter aquela mesma quantidade de poluição que era gasta, né, que era executada para produzir determinado produto. Maior economia, obviamente, porque a gente sabe que a utilização de produtos recicláveis, produtos remanufaturados, ele traz uma economia maior para o bolso do consumidor e também do fabricante, vai ter um custo de produção menor. E o estímulo à inovação eu acho que é algo muito legal, porque traz, principalmente para nós que trabalhamos com resíduo, para nós que buscamos soluções sustentáveis, traz para a gente a possibilidade de criar novas ideias. E aqui tem uma oportunidade de crescimento grande, porque as empresas e as pessoas que conseguirem ter inovação, terem novas ideias para colocar em prática, elas vão estar na frente dos outros, vão ter mais oportunidades no mercado de trabalho, vão conseguir melhores remunerações e vão principalmente conseguir se adaptar à realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade de fazer essa transformação, né, essa mudança da economia linear para a economia circular. E, então, o que a gente pode fazer em casa? De fato, exemplos que a gente pode fazer hoje, que vocês podem fazer hoje na casa de vocês, justamente para trazer mais qualidade de vida, tanto em casa quanto no trabalho, e principalmente para vocês e para gerações futuras. Quais são alguns exemplos? Trouxe alguns aqui. Primeiro, reciclagem eficiente. A gente sabe que é possível sim já praticar reciclagem, então é possível que a gente separe boa parte do nosso lixo que é passível de reciclagem, a garrafa de vidro, a latinha de alumínio, o papel e papelão limpo. Então, todos esses materiais que são passíveis de reciclagem, a gente já pode eventualmente pegar esse material e destinar para um reciclador. A RETEC, inclusive, tem muita experiência em fazer isso. Compostagem dos resíduos orgânicos. O que é isso? A gente pegar o resto de comida que a gente não vai utilizar na nossa casa e fazer uma composteira lá dentro da nossa casa, que é basicamente um trabalho de pegar esse resíduo orgânico e transformar ele em um adubo. Quem quiser mais informação sobre isso pode perguntar a gente, pode perguntar a equipe técnica aí, que a gente vai conseguir ajudar como fazer uma compostagem, instruir vocês. A redução do consumo de água e de energia. Eu acho que isso são fatores que a gente pode fazer em casa. Nem sempre a quantidade de água que a gente está utilizando é realmente a quantidade de água necessária para fazer determinado produto, né? Evitar aquela coisa de às vezes estar lavando o veículo de forma desnecessária, de estar utilizando a água de forma demasiada, sem um mínimo de consciência. E a de energia nem se fala, né? Saiu de determinado ambiente, desligar a luz, o ar-condicionado, ficar ligado realmente só durante o período que for necessário. São pequenos pontos que quando somado a sua ação, com a ação de todo mundo em conjunto, a gente vai conseguir fazer essa mudança de cultura, essa mudança de educação ambiental da economia linear para circular. A reutilização de embalagens de sacolas, a gente sabe que justamente comentando sobre o plástico, hoje em qualquer local você recebe uma sacolinha para levar seu lanche, levar seu produto, levar uma capinha de celular que você comprou, tudo hoje tem uma sacola. Então vamos tentar reutilizar. A gente já vê que hoje grandes atacadistas aí, eles incentivam a você utilizar a sua sacola várias vezes, né? Você comprar uma sacola daquelas de pano e utilizar várias vezes, é uma boa prática. Doação de roupas e objetos, então ao invés de simplesmente comprar uma roupa e se livrar, faça uma doação para quem realmente precisa. A mesma coisa para objetos. Se você viu que determinado objeto não vai ter mais um determinado uso para você, com certeza vai ter para outra pessoa. Vamos procurar fazer a doação e deixar esse produto realmente extrair 100% da vida útil dele. O cultivo de alimentos eu acho que é algo bem interessante, então se possível você faça uma pequena horta na sua casa. Então o manjericão, o coentro, as pequenas hortaliças que você conseguir plantar na sua casa, acho que é válido para você fazer sua comida. E por último, consumo consciente, que é o que eu vou comentar daqui a pouco, com a regra dos 5 R's. Mas consumo consciente faz parte dessa ideia, né? Consumir de fato o que você precisa e não somente o que você quer e de forma exagerada, né? Vamos evitar o desperdício, eu acho que essa é a ideia base que a gente pode praticar hoje na nossa casa. Mas e no trabalho? O que a gente consegue fazer no nosso trabalho para também ajudar com isso? É bem parecido com o que é da casa. Eu até deixei boas práticas para a sua casa, mas as boas práticas para o seu trabalho é reciclagem eficiente também. Com certeza a gente acaba no dia a dia trabalhando com produtos que são passíveis de reciclagem. O outro ali que eu acho interessantíssimo, reutilização de materiais e equipamentos. A reutilização de materiais e equipamentos que são passíveis de serem reutilizados deve ser sempre utilizado. Ah, utilizei um determinado tambor para levar um líquido ali, para levar um produto. Utilizei, sequei o tambor, vou limpar e vou reutilizá-lo novamente. Então vamos evitar de estar simplesmente consumindo as coisas e jogando fora. Desperdício, zero. Se possível, desperdício tem que ser zero. De água, de luz, de energia, tempo também, né? O tempo é algo que a gente não pode desperdiçar. Então, às vezes a gente está fazendo um retrabalho simplesmente consumindo mais produtos. Então, a mesma dica que estava lá para nossa casa, vamos fazer um trabalho. Sair do meu ambiente de trabalho, então estava só eu lá, vou desligar a luz. Não estou usando ar-condicionado, vou desligar o ar-condicionado. Fiz a limpeza que precisava fazer com a água, não vou deixar a mangueira ligada ali demasiadamente, a torneira aberta. Vamos ter consciência. Um outro ponto que eu acho interessante, principalmente para a gente que trabalha com muita máquina, né? Reparo e manutenção. A parte de reparos e manutenções garante uma vida útil muito maior dos nossos equipamentos.
E por vezes a gente consegue reparar uma determinada peça que por muitos precisava ser trocada. Eu vou até citar uma empresa ali na frente, logo quando a gente for explicar de alguns exemplos, que faz isso. E por fim, o compartilhamento de recursos. Muitos recursos às vezes a gente consegue compartilhar com o nosso colega de trabalho, sejam canetas, sejam caderno, estou dando exemplos simples, mas que a gente pode pensar para coisas maiores, né? De como a gente compartilhar os recursos que a gente utiliza no dia a dia, para que todos possam utilizar, seja ao mesmo tempo, seja em momentos diferentes, mas evitando o consumo demasiado de recursos. Porque isso ganha o meio ambiente, ganha o ecossistema, ganha a empresa, ganhamos nós que trabalhamos nela e ganha também os nossos clientes, que vão estar trabalhando com a empresa preocupada com as práticas de economia circular. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui, inclusive de empresas que têm na sua prática, né, formatos de economia circular, e vou explicar mais ou menos. A Unilever, com certeza, alguns de vocês em algum determinado momento da vida consumiram algum produto deles, seja um shampoo, um sabonete, eles têm muito dessa linha de higiene, né, e beleza. E eles hoje vêm trabalhando com um processo de não utilizar tantos plásticos virgens, que seria o plástico que foi criado pela primeira vez. Eles vêm buscando fazer um processo de logística reversa, de pegar parte desses plásticos aí, que já estão difundidos no mercado, para reutilizar em suas embalagens, que é uma iniciativa muito nobre da gente parar de estar produzindo tanto plástico, ainda mais que a gente sabe que o tempo de degradação dele é muito longo. A Coca-Cola, né? A Coca-Cola é o exemplo que a gente mais conhece aí das suas garrafas retornáveis, uma grande marca, que eu espero que volte logo com essa prática, pensando aí já no longo prazo, né? De, se possível, de vez eliminar as garrafas plásticas. Aqui tem uma empresa que pouca gente sabe, mas é a Apple, né? A Apple, que é fabricante de celulares aí, dos famosos iPhones, eles agora estão com um programa que é o Apple Renew, que é de renovar. Então, a gente sabe que o resíduo eletroeletrônico, principalmente os dos nossos celulares, eles são muito descartáveis. Tem uma frase que até uma banda, né? O Legião Urbana falava muito da obsolescência programada, que é mais ou menos o quê? A gente sabe que hoje em dia, de vez em quando, do nada, chega uma atualização do nosso celular e a gente não quer fazer porque sabe que aquilo vai deixar o celular pesado e não vai viabilizar de utilizar. Então é isso, muitos produtos eletrônicos hoje eles já têm uma vida útil muito curta. E acho que de tanto o mercado perceber as críticas da sociedade nisso, pouco a pouco algumas empresas vêm repensando isso. A Apple é um exemplo disso, que vem começando a utilizar produtos eletroeletrônicos que vêm de outros produtos que já estavam no mercado, por isso a reciclagem do lixo eletroeletrônico é importante. A Samsung já vem fazendo isso, outras empresas de tecnologia já estão produzindo produtos que têm uma vida longa maior, porque antes o pensamento era extremamente capitalista e linear, no sentido de eu vou produzir alguma coisa que vai acabar rápido para a população comprar novamente, na verdade. Mas a gente sabe que hoje as empresas já estão ganhando uma consciência ambiental com foco no longo prazo. Uma outra empresa que eu acho interessante esse exemplo é a Caterpillar, fabricante de máquinas pesadas, de escavadeiras, e eles também vêm fazendo isso, vêm pegando peças que são de equipamentos usados, que por vezes já são revendidos, né? já foram vendidos até de volta para a própria Caterpillar, e eles estão utilizando essas peças nas remanufaturas e inserindo elas novamente em suas novas máquinas, com a mesma qualidade Caterpillar de sempre. Então essa é uma iniciativa muito boa que provavelmente vai atrair inclusive mais compradores, porque os grandes compradores que buscam realmente empresas que atuam nesse formato de economia circular. Por isso que é importante a gente também praticar. E um último exemplo que eu vou dar aqui é esse que está bem famosinho agora, que é a Tesla, né? A Tesla é uma empresa do Elon Musk, que fabrica os foguetes, mas que também agora fabrica os carros elétricos. Então, como eu citei antes ali, os carros elétricos hoje são sim um exemplo de economia circular, porque a gente deixa de estar utilizando combustível fóssil, né, gasolina, diesel, para utilizar energia. E a energia, pessoal, um outro bom exemplo da economia circular são as placas solares. A gente parar de estar utilizando simplesmente a que vem de hidrelétrica, mas também aproveitar a energia solar com as placas solares para estar utilizando energia, né? Assim a gente está fazendo um bom aproveitamento aí do nosso recurso renovável, né? Então essas são boas empresas aí que eu posso citar para a gente se inspirar, para a gente também atuar da mesma forma, inclusive desenvolver produtos focados nisso, para que a gente possa ser reconhecidos também no mercado como eles são, por essas práticas aí de economia circular. Então, pessoal, agora que vocês entenderam, eu vou falar aqui um pouco dos hábitos de consumo, para a gente finalizar. De que forma, né, os hábitos de consumo da gente interferem no formato de economia? Totalmente, né? Acho que ficou bem claro isso. Eu trago aqui justamente o nosso planeta Terra, porque ele vai ser o principal afetado ou não por esses hábitos de consumo. Mas tem uma regrinha que ela é bem interessante, que chama a regra dos 5 R's. E essa regra dos 5 R's, se a gente conseguir aplicar direitinho na nossa vida, a gente vai conseguir ter uma boa utilização aí dos nossos recursos naturais, dos produtos que a gente consome. E o primeiro R é justamente o recicle. Esse que a gente vem falando diariamente, da capacidade de a gente pegar produtos e dar para ele uma nova finalidade, seja no móvel, seja na latinha de alumínio, seja na garrafa de vidro, a gente conseguir fazer reciclagem de muitos produtos. Então, quando eu for consumir determinado produto, é bom você pensar, ele é passível de reciclagem? Se é passível de reciclagem, já é um ponto positivo para talvez eu adquiri-lo. Qual é o segundo R? Reduza. Por vezes, a gente acaba comprando muito mais do que precisa, comprando de forma necessária e demasiado, que acaba ocasionando sobra de produto. A sobra de produto, ainda mais às vezes quando é produto alimentício, acaba vencendo. O que é vencido, geralmente, vai ser encaminhado para uma disposição, para um aterro sanitário. Então, vamos tentar reduzir o nosso padrão de consumo. Toda vez a gente vai para o terceiro R. Toda vez que a gente for fazer um consumo, a gente vai repensar. Isso aqui de fato é o que eu preciso hoje? Eu preciso dessa quantidade hoje? Ou será que o que eu já tenho lá em casa me atende? Então, vamos reciclar, reduzir e repensar. O quarto R vem trazer justamente um reuse. É possível reutilizar o produto que eu tenho na minha casa ou eu preciso realmente comprar outro? Então, reutilizar sempre que possível. E isso também no trabalho. Então, é possível reutilizar determinado produto, determinado equipamento? Se sim, com a devida técnica, com a devida segurança, vamos fazer. E por fim, o último R, recuse. Por vezes a gente vai ter que recusar. A gente tem que aprender a dizer não também. Então, se em algum dos R's ali acima a gente viu que a gente não vai conseguir, vou estar comprando um produto que eu não vou conseguir reciclar, que eu não consigo reduzir a quantidade que eu vou comprar, que provavelmente vai sobrar, mesmo repensando, eu não vou conseguir reutilizar, recuse. Recuse essa opção. Porque quem está ali do lado, o nosso planeta, precisa de uma solução focada no médio e longo prazo. É isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de ter explicado para vocês.
participado aí da CIPAT, espero que esteja sendo bem produtivo para todo mundo aí, tanto essa conversa como as outras que vão acontecendo aí na semana. Espero que tenha ficado claro aí os conceitos de economia linear, mas principalmente de economia circular, e como os nossos hábitos de consumo vão mudar o nosso futuro e vão nos trazer qualidade de vida, tanto na nossa casa quanto no nosso trabalho. Muito obrigado e até logo.